Olá, pessoal, tudo bom? Hoje o bate-papo é em especial com você que é tentante, gestante ou está passando pelo puerpério. Se você me acompanha aí nos stories, você sabe que eu fiz algumas enquetes perguntando para vocês se vocês conhecem a história da maternidade da sua mãe, de como foi a gestação dela, e agora eu quero explicar para vocês o porquê que é tão importante ter esse conhecimento. Se você está tendo alguma dificuldade para engravidar, isso interfere diretamente, possivelmente o seu médico ginecologista, que vai te acompanhar nessa caminhada, ele vai querer saber como é a história de gestação da sua mãe, porque você tem uma carga genética que interfere diretamente nesse processo de fertilidade. Além do mais, tem questões emocionais envolvidas que são muito importantes. Para nós que trabalhamos com a medicina chinesa, as emoções elas ficam acumuladas, elas são metabolizadas, processadas por um dos órgãos mais importantes envolvidos na fertilidade. Não desprezando nem minimizando os outros órgãos, né? Mas isso vem, assim como todos nós sabemos, né? Isso vem do ventre, né? Você lida com as suas emoções desde o ventre materno. Então, as vivências da sua mãe, como ela encarou a gestação, podem estar interferindo diretamente nos reflexos que você tem hoje com relação à sua fertilidade. Alguns estudos demonstram que a fertilidade ela está diretamente envolvida com o paterno. E aí, quando você tem esse diálogo com a sua mãe, né, perguntando para ela como foi essa maternidade, como eles encararam essa maternidade, talvez hoje você tenha um ótimo relacionamento com seu pai, mas quando descobriram que estavam grávidos, talvez ele se chocou com a notícia e sua mãe processou isso durante a gestação e isso ficou enraizado na sua memória, né, no seu inconsciente. E aí é algo que precisa ser trabalhado muito diretamente. Então, investigue sobre a sua gestação. Saiba como sua mãe lidou com ela, como ela encarou, se foi uma gravidez programada, se foi algo programado só por ela, se foi uma surpresa, né? Hoje você está aqui, você está saudável, está na busca da sua fertilidade e se você tem a oportunidade, acho que é muito válido você procurar investigar como foi a gestação da sua mãe, da sua avó, se ela teve alguma dificuldade para estar engravidando. E isso pode ser um contribuinte muito significativo para você encontrar o seu positivo. Assim como alguns desconfortos da gestação podem estar envolvidos com o materno. A gente sabe que os hormônios eles ficam muito alterados, mas todos os reflexos que você tem atualmente na sua gestação podem estar vindo de memórias passadas, de vivências que você teve enquanto sua mãe estava grávida ou de uma cultura que ela embutiu em você, né, de como é a maternidade, se é um momento prazeroso, de realização de sonhos, ou se não, se é algo difícil de ser enfrentado. E quando você tem o conhecimento dessa vivência, você consegue processar muito melhor e ajudar o seu corpo a superar alguns desconfortos. E aí eu vou citar alguns só para exemplificar, mas é muito mais profundo do que eu vou estar abordando aqui hoje com vocês. Por exemplo, a queimação. É, alguns estudos pontuais, eles mostram que a queimação vem de um desconforto com alguma situação.
E aí, mesmo uma gravidez programada, ela pode ter, de acordo com a sua hereditariedade, com a sua carga genética, com as vivências que sua mãe transmitiu para você, ela pode ser algo muito pesado. Por quê? É cultural. Porque você embutiu essa cultura em você. Então gera medo, insegurança, preocupação. E aí essa preocupação gera esse desconforto da queimação. Isso de uma forma muito subjetiva que eu estou explicando para vocês, mas é convidando você, gestante, a também investigar sobre o seu histórico familiar com a maternidade. Algumas mamães também têm um puerpério muito difícil. Na verdade, a maioria das mamães tem um puerpério muito difícil. E aí, a sua mãe também pode ter vivenciado momentos de muita dificuldade no puerpério dela. A gente sabe que, além de tudo, está ocorrendo a estabilização de hormônios. E aí, o nosso corpo ele está em desequilíbrio. Até que ele encontra esse equilíbrio, principalmente emocional, hormonal e emocional, a gente enfrenta muitos desafios. Só que alguns deles, ou melhor, a maioria, né, 90% deles, a gente consegue superar quando a gente tem a identificação do problema. Muitas mamães enfrentam, por exemplo, uma dificuldade do aleitamento materno. E aí isso tá totalmente direcionado como você enraigou essa maternidade no seu coração. E aí vem de uma história familiar. Às vezes sua mãe também teve essa dificuldade de alimentar. E você também, num processo de não aprendizado, né? De não ter o conhecimento, não vou falar de não aprendizado, porque agora que você tem essa informação, você vai investigar e procurar aprender e melhorar essa situação. Porque o puerpério ele pode sim ser um momento muito mais agradável, de muito conforto e que quando você se depara com qualquer desafio, ele pode ser contornado. Porque assim como você vivenciou N coisas na sua infância, na sua primeira infância, o seu bebê também está vivenciando. Então você pode contornar N desafios. Você pode estar contornando N questões quando você tem a identificação do que você viveu, do que sua mãe transmitiu para você sobre maternidade, do que ela tem de conhecimento sobre maternidade e superar uma vivência de histórico familiar de que a maternidade é um momento difícil para a mãe, de que a maternidade é um momento de desafios inúmeros, porque pode sim ser um momento de conforto, de amor, e você pode superar a infertilidade a partir desse conhecimento. É um tema muito importante. É um tema que eu adoro estar abordando com as minhas pacientes, eu sempre estou entrando nesse assunto. Então, se você gostaria de aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, eu quero te convidar a deixar um comentário, porque a partir desses comentários eu vou estar entrando um pouquinho mais nesse assunto, no sentido de contribuir com todos vocês. Mesmo que você ainda não tenha o desejo de estar engravidando, mas está enfrentando qualquer desafio, deixa para mim o seu comentário. Fala comigo sobre o tema que você gostaria de abordar, que vai ser um prazer auxiliar todos vocês e aprofundar no tema. Um beijo mega carinhoso, obrigada por assistirem até esse momento. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.